Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Gustavo Mondoni e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre por que algumas pessoas sentem tanto medo relacionado a essa questão da patologia e outras pessoas, apesar de saberem o que está acontecendo, que sim, existe uma pandemia, as pessoas acabam conseguindo controlar essas questões de uma forma um pouco mais natural. Bom, nós precisamos saber primeiro essas questões da origem, né? Porque algumas pessoas elas têm essa questão de instinto de sobrevivência, de luta, muito maior do que outras pessoas. Geralmente, isso vem ou lá da primeira infância, ou até mesmo da barriga da nossa mãe, ou de situações que nós acabamos passando no decorrer da nossa vida e que nós tivemos que ficar alerta ou para nos defender de algum perigo iminente, ou para a gente conseguir vencer alguma crise financeira, amorosa, afetiva, familiar, ou seja, qualquer situação que tenha deixado esse instinto pela sobrevivência, a luta pela sobrevivência mais aflorado. E aí alguns exemplos de situações como essa são, por exemplo, medos de perda. E aí medos de perda do quê? Por exemplo, para um bebê que está na barriga da mamãe, uma questão de perda para a mamãe seria perder esse bebê, não conseguir levar essa gestação adiante. Para a mamãe, esse vai ser o medo. Para a criança que está na barriga da mamãe, vai ser uma luta pela sobrevivência propriamente dita. Se a mamãe perder esse bebê irá morrer. Então, nesses casos, pode ser um dos exemplos em que a criança e a pessoa, quando fica adulta, no caso, ela vai ter medos muito grandes, medos muito intensos. Por quê? Medos de perda, medo de separação, medo que alguém fique doente da família, medo de perder alguma pessoa da família. Esse corpo, esse cérebro inconsciente e subconsciente dessa pessoa vai correlacionar essa situação com o medo de morte. Então essa pessoa vai ficar muito desesperada, ela vai ter reações de medo muito intensificadas. Outras situações na infância, por exemplo, situações que a própria pessoa, a própria criança possa ter passado, por exemplo, relacionado ao medo de sobrevivência, ou até mesmo uma situação muito importante relacionada às situações que os pais dessa pessoa vivenciaram quando ela era criança. Grandes dificuldades financeiras, perdas que os pais possam ter passado, por exemplo, questões de medos de separação, perda dos avós, perdas de pessoas queridas na família, de amigos, acidentes, doenças, enfim, qualquer tipo de situação que os pais possam ter passado relacionado a uma luta pela sobrevivência muito grande. E aí o que acontece com essa pessoa quando ela atinge a fase adulta? Geralmente são pessoas que elas são hiperreativas. Então, quando acontece alguma situação, principalmente uma situação de grande magnitude, como é a pandemia do coronavírus, essa pessoa ela entra em desespero, ela vai ter reações de hiperexcitação muito maiores do que uma pessoa que também está preocupada, também está nervosa devido à questão da pandemia, porém ela consegue se controlar um pouco mais fácil. Essa luta pela sobrevivência, ela gera uma sobrecarga e uma hiperfunção de uma glândula que a gente tem lá no meio do nosso cérebro, que é a amígdala cerebral, e ela é responsável por ativar esse mecanismo de luta pela sobrevivência muito extremo, que a gente já carrega lá dos nossos antepassados e de outros animais também mais primitivos. E aí o que acaba acontecendo no nosso corpo? Tem uma elevação de neurotransmissores e de hormônios que fazem com que o nosso corpo esteja em constante alerta, em constante hiperexcitação. Essas reações, elas acabam gerando uma sobrecarga muito grande para o nosso organismo, porque essa luta pela sobrevivência, geralmente, e a forma, entre aspas, correta, mais coerente dela funcionar para o nosso corpo, são situações de muita intensidade, mas de pequena duração. Quando elas persistem por muito tempo, o corpo ele tem que tirar reserva de lugares que ele não tem, na maioria dos casos. E isso acaba gerando uma sobrecarga do nosso sistema autoimune. Por isso que quem vê aí alguns conteúdos que eu tenho colocado no meu Instagram, ou até mesmo aqui no Instagram do Evolve, a gente prega bastante para essa questão do equilíbrio corpo, mente e emoções. Por quê? Essa é uma forma de você otimizar o funcionamento do seu organismo. E é exatamente disso que eu vou falar nos próximos vídeos. Então, se você curtiu o material, deixa o seu comentário aqui abaixo,
compartilha com o maior número de pessoas para a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas a receber essa informação, esse conteúdo que a gente está preparando com o maior carinho possível. Se não conseguir ver agora, deixa salvo, clica na bandeirinha aqui do lado do vídeo para você conseguir assistir depois. E no vídeo de amanhã eu vou falar um pouquinho sobre como a nossa parte comportamental e o nosso ambiente pode interferir tanto de forma negativa quanto de forma positiva no nosso DNA. Um grande abraço, até amanhã, tchau, tchau!